Olá, eu sou a Camila Erhardt. Eu vou apresentar a parte de propriedades ópticas dessa disciplina. Então, vamos falar dessas propriedades que são muito importantes devido às várias aplicações que utilizam fenômenos ópticos, como laser e fibras ópticas. Então, as propriedades ópticas, elas são uma resposta ou reação de um material à incidência de radiação eletromagnética, em particular a luz visível. A luz, ela é um fenômeno ondulatório, que pode ser comprovado pela ocorrência de difração, que é quando a onda encontra um obstáculo e o contorna, ou passa por uma abertura. Então, a radiação é uma onda com uma faixa específica de comprimento de onda. Existem várias formas de radiação, como a luz, o calor, ondas de radar, ondas de rádio e raio-x. Aqui na esquerda pode ser visto o espectro eletromagnético da radiação. Cada faixa possui um comprimento de onda específico. Então, de uma perspectiva quântico-mecânica, a radiação eletromagnética ela pode ser considerada composta por fótons, que são grupos ou pacotes de energia que estão quantizados, ou seja, eles só podem apresentar valores de energia específicos. Dentro de conceitos básicos, então, a gente pode dizer que todos os corpos emitem uma radiação eletromagnética devido ao movimento térmico de átomos e moléculas. Essa movimentação ela é devido às mudanças de energia cinética na matéria, que converte-se em energia térmica e assim uma radiação eletromagnética térmica. Então, a radiação térmica visível ela depende da temperatura também. Na temperatura ambiente, a radiação térmica emitida pela superfície de um corpo é infravermelha, que é uma radiação que não é visível. Também, por exemplo, um material a 300 graus, ele ainda emite uma radiação infravermelha. Se tu aumentar essa temperatura a 800 graus, a radiação vai ser visível. E isso tudo é devido à mudança de energia. A luz visível, que é a luz que a gente consegue ver, né, está localizada numa região bem pequena do espectro, entre 0,4 e 0,7 micrômetros. E as cores, elas são percebidas conforme o comprimento de onda. Então, cada cor vai ter a sua faixa de comprimento de onda. No caso ali, a violeta vai ser de 0,4 a 0,45 e o vermelho vai ser de 0,65 a 0,7 micrômetros. Quando um feixe de luz ele incide em um sólido com uma intensidade, que seria ali o I0, né? Uma parcela ela pode ser transmitida através do meio, que é o IT, outra parcela pode ser absorvida, que é o IA, e outra refletida, que é o IR. Onde a intensidade do feixe incidente vai ser igual à soma da intensidade transmitida, absorvida e refletida. E isso por watt por metro quadrado. Então, o I0 vai ser igual a IT mais IA mais IR. Os fenômenos relacionados, então, que ocorrem quando a radiação luminosa passa de um meio para o outro, são a transmitância, a absorvância e a reflectância. Então, dá para dizer que a transmitância mais a absorvância e mais a reflectância, elas vão ser igual a 1. Ainda devido ao grau de transmissividade da luz, os materiais eles podem ser transparentes, opacos ou translúcidos. Quando eles são transparentes, é porque a luz transmitida através do material é maior que a absorvida e refletida juntas. Quando a luz é menor que a absorvida e a refletida juntas, vai ser um material opaco. Quando a luz é transmitida de maneira difusa, existe algum espalhamento no interior do material, ele vai ser translúcido. Como na figura aqui mostra 3 amostras de óxido de alumínio que diferem devido à microestrutura.
que vai ser vista mais adiante. Quanto às propriedades ópticas dos metais, os metais eles podem ser opacos ou transparentes, conforme a radiação incidente. Isso porque eles apresentam níveis de energia muito próximos e somente parte desses níveis de energia está preenchido com elétrons. Assim, eles têm níveis disponíveis. Os metais eles são capazes de absorver toda a radiação com comprimento de onda do espectro visível e promovendo transições eletrônicas. Então, quando um elétron absorve um fóton de luz visível, ele sofre uma transição eletrônica para um nível de mais alta energia e quando ele decai, ele reemite o fóton. Então, essa radiação que ele absorveu com o mesmo comprimento de onda. Uma radiação que foi absorvida e reemitida. Então, resumindo, os elétrons que foram promovidos acima do nível de Fermi pela absorção de fótons de luz decaem para níveis menores de energia e emitem essa luz. Os metais eles têm a refletância entre 0,9 e 0,95. Então, essa pequena parte que não é refletida, né, essa parte da energia é dissipada na forma de calor. Assim, a luz visível é de igual comprimento de onda que a radiação incidente. Os metais ainda eles podem ser opacos, né, como eu disse anteriormente, e transparentes. Os metais são opacos à radiação eletromagnética de comprimento de onda alto, como as ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, e eles são transparentes à radiação eletromagnética de comprimento de onda baixo, como os raios gama. Então, quanto à cor, já que a maioria dos metais são opacos, né, e tem grande refletância, a cor é pela distribuição dos comprimentos de onda refletidos e não da radiação absorvida. Existem alguns metais que eles apresentam cores e eles absorvem toda a radiação que não reemitem. Então, o alumínio e a prata, eles apresentam um comportamento refletivo, onde o feixe refletido é quase o mesmo incidente. Assim, apresenta uma aparência prateada quando incide uma luz branca, que indica que o metal é refletivo a toda a faixa do espectro visível. A prata, ela reflete eficientemente quase todos os comprimentos de onda do espectro visível, por isso a sua cor esbranquiçada. E a aparência brilhante prateada do alumínio e da prata é um resultado da reemissão uniforme dos comprimentos de onda ao longo de todo o espectro visível, né? Ou seja, é a aparência da cor branca. Então, e o cobre e o ouro, né? Outro exemplo, eles apresentam cores, né? Eles têm aparência vermelho e amarelada. O ouro, ele reflete quase que completamente a luz vermelha e amarela e absorve parcialmente os comprimentos de onda mais curtos, que não é remitido em forma de luz visível. Das propriedades ópticas dos materiais não metálicos, em virtude das suas estruturas das bandas de energia eletrônica, os materiais eles podem ser transparentes à luz visível, portanto, além da reflexão e da absorção, os fenômenos da refração e da transmissão também precisam ser considerados. Então, materiais não metálicos eles podem ser opacos ou transparentes à luz visível, e às vezes eles aparecem coloridos. A cor é o resultado da combinação dos comprimentos de onda transmitidos, conforme a tabela que consta nesse slide. Então, se a absorção de luz é uniforme para todos os comprimentos de onda, o material vai ser incolor. Os materiais não metálicos, ao contrário dos metálicos, eles possuem uma banda de valência completamente preenchida por elétrons, que é separada da banda de condução, por um gap de energia. Na banda de condução, nós temos níveis de energia disponíveis. Então, para que os elétrons absorvam radiação e sofram uma transição para a banda de condução, é necessário que a energia do fóton seja superior à energia do gap. E quando ele decai, ele reemite na mesma frequência.
A absorção de fótons por elétrons da banda de valência, promovendo a banda de condução e não metais, também é possível, desde que os elétrons então superem essa banda proibida, o band gap, né? A energia está associada ao comprimento de onda, então determina-se a energia máxima e mínima que podem ser cedidos aos elétrons pela luz visível. Então, a energia de um fóton ela é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Assim, o comprimento de onda mínimo vai ser 0,4 e o E máximo vai ser 3,1. Já o comprimento de onda máximo vai ser 0,7 e o E mínimo vai ser 1,8 elétron-volt. A luz ela pode ser absorvida por materiais com banda proibida menor que 1,8, que são semicondutores e eles são opacos. Então, e os materiais com a banda proibida entre 1,8 e 3,1, eles absorvem apenas alguns comprimentos de onda, e esses materiais, então, são coloridos. Já quando a luz visível ela não pode ser absorvida por estes mecanismos, em materiais com a banda proibida, então, maior que 3,1, eles vão ser materiais transparentes. Ainda dentro das propriedades dos materiais não metálicos, as impurezas elas podem contribuir para que alguns comprimentos de onda sejam absorvidos, como por exemplo a safira e o rubi. A safira ela é um cristal puro de óxido de alumínio e ela é transparente. Quando então adicionada uma pequena quantidade de íons, como cromo, que substituem os de alumínio, eles causam uma absorção na região da luz azul do espectro visível. Assim vira um cristal vermelho. Então, a safira e o rubi são a mesma coisa, porém com uma alteração quanto aos íons de cromo e alumínio. Então, ali nesse gráfico, a gente pode ver que o rubi ele tem fortes picos de absorção na região azul-violeta e outra para luz amarelo-verde, né? E aquela luz não absorvida ou transmitida, misturada com a luz reemitida, impõe ao rubi a sua cor. Então, os vidros, eles também são afetados por impurezas, né? Como os vidros de sílica, cal, soda e chumbo. Eles podem ser modificados pela adição de óxidos de elementos de transição, como a adição de óxido de cobalto vai proporcionar uma coloração azulada. Já a adição de uma quantidade de óxido de níquel vai dar uma coloração púrpura e a adição de óxido de ferro vai dar, então, uma coloração amarelo esverdeada. Também, cada cor ela pode ser resultado do desvio da estequiometria ou da presença de defeitos cristalinos. Isso porque a energia para que um elétron absorva um fóton é afetada pela coordenação iônica. Um exemplo disso são os cristais puros de cloreto de sódio, brometo de potássio e cloreto de potássio, que são incolores se forem recozidos em atmosfera de metais alcalinos ou irradiados com raios X ou nêutrons. Então, tu vai criar defeitos como centro de cor, né? E vai modificar a cor desses cristais. Como eu comentei anteriormente, conforme a temperatura, a peça pode apresentar uma cor. Isso porque quando maior a temperatura, maior a energia para transferência eletrônica. Então, ao ser aquecida, uma barra de ferro ela emite diferentes cores de acordo com a temperatura da peça. Então, há uma excitação de elétrons para níveis maiores de energia. Quanto maior a energia, né, maior a temperatura. E ao voltarem ao estado fundamental, os elétrons eles devolvem para o meio essa energia recebida, né? Quando essa energia é de ordem de 1,77 a 3,1 eletronvolt, corresponde ao espectro visível. E aí, então, a gente vê uma cor. Então, a um dado comprimento de onda, a energia aumenta, conforme aumenta a temperatura. Então, quando se aumenta a temperatura para uns 600 graus,
a peça ela vai ter uma cor avermelhada, com uma energia mínima de 1,77 e um comprimento de onda de 700 nanômetros. Se aquecer mais essa barra, a energia ela vai aumentar e vai chegar a uma energia máxima de 2,25 e um comprimento de onda mínimo de 550 nanômetros, apresentando uma cor amarelada. Então, as propriedades ópticas, elas têm uma relação muito grande com a microestrutura, né? Em função da fabricação e processamento, elas possuem poros e impurezas, e esses defeitos fazem com que a radiação disperse, como já visto anteriormente, né? Então, o material ele pode ser transparente, translúcido e opaco devido a esses poros, como o monocristal de safira, ele é transparente. Já quando ele não tem poros, mas devido à sua fabricação, ele pode ser um policristal de safira, e daí ele vai ser translúcido. E quando ele apresenta 5% de poros, ele já vai ser um policristal opaco, né? Outro exemplo seria a alumina, que ela pode ser translúcida ou opaca. Quando ela é translúcida, ela tem 0,3% de porosidade, e quando ela é opaca, ela tem uma porosidade de 3%. Muito obrigada pela atenção.